Não existe bom comunicador sem entender de inteligência emocional. A gente está entendendo o tempo todo que para eu me comunicar, para eu ser um líder melhor, para eu ser um empreendedor melhor, antes de eu me comunicar com as outras pessoas, eu tenho que me comunicar comigo mesmo. Eu tenho que desenvolver uma comunicação comigo mesmo. Eu preciso ter clareza das minhas ideias. Eu preciso ter clareza do meu diálogo interno. E a inteligência emocional vai te ajudar nisso. O que é inteligência emocional? É a capacidade de eu entender as minhas emoções e as emoções das outras pessoas e saber lidar com as emoções, tanto minhas quanto das outras pessoas. Eu vou compartilhar aqui daqui a pouco os 5 pilares da inteligência emocional, segundo o pai da inteligência emocional, que é Daniel Goleman. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que algumas pessoas se destacam na multidão? Olha só, se você pensar aí na sua faculdade ou na escola, você pegar aquela sua turma, aquela que você mais se lembra, você vai perceber que tem gente que está melhor que você hoje. Tá ou não tá? Bem, talvez emocionalmente, bem, talvez financeiramente ou bem profissionalmente. Tem ou não tem? Se você olhar para a mesma turma, você vai perceber que tem gente que está piorzinho que você, não evoluiu tanto quanto você, não alcançou os resultados que você já alcançou. É ou não é verdade? O que acontece? Por que algumas pessoas se destacam na multidão da sua turma, na multidão de uma cidade, na multidão de uma empresa? Antigamente as pessoas, os estudiosos, acreditavam que se você tirar 10 na prova, você é inteligente, e o fato de você ser inteligente, você vai alcançar grandes resultados na sua vida. Certo? Errado. Os estudiosos queriam entender as pessoas pela inteligência cognitiva. E hoje a gente sabe que não é a inteligência cognitiva que vai te levar no próximo nível. Por que você está pior que outras pessoas e melhor que outros? Por quê? Isso tem a ver com inteligência emocional. 10%, tem um autor que ele fala o seguinte, olha, o Stephen Covey, ele fala o seguinte, 10% é o que acontece na sua vida, 90% é o que você faz com o que acontece. 10% é o acontecimento, é o fato, anota isso. 90% é o que você vai fazer com esse fato, com esse acontecimento. O que eu preciso entender? Sou um comunicador. Eu já entendi que eu sou líder. Eu sou meu líder. E uma das características das 5 que eu vou compartilhar com vocês do comunicador que é líder é automotivação. Então, diante de uma crise, diante de um problema, 10% é o problema, 90% é como você vai reagir a ele, agir com ele. Você tem agido diante das circunstâncias ou você tem reagido diante das circunstâncias? Porque é bem diferente. E você que quer conhecer um pouquinho mais de inteligência emocional, que já entendeu, está passando a entender que é isso que vai te levar para o próximo nível, não é só a inteligência cognitiva, ela é importante, mas não é só isso. Por isso que você vê médico bem-sucedido, médico mal-sucedido, engenheiro bem-sucedido, engenheiro mal-sucedido. Eles têm a nota no boletim, mas como é que está o coeficiente emocional deles? Quantos de vocês já fugiram diante dos desafios? Quantos de vocês já fugiram diante dos problemas? Não bateram no peito e falaram, eu vou encarar. O medo toma conta da gente. Verdade. E agora trazendo para o nosso campo da comunicação. O comunicador, que é líder, ele precisa entender que ele precisa agir independente das circunstâncias e não reagir de acordo com seus medos. Isso aí você pode anotar. Ele precisa agir de acordo com aquilo que ele é e não reagir de acordo com os acontecimentos. 5 pilares da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. Anota aí. Primeiro, conhecer suas próprias emoções. Você é uma pessoa que estoura fácil com qualquer coisa? Se entristece facilmente? Como que estão as suas emoções? Você precisa conhecer suas emoções. Porque antes de uma conversa, às vezes uma conversa é difícil. Se você não conhece suas emoções, antes de saber a resposta da outra pessoa, você já parte para a briga. Número 2, controlar suas emoções. Rafael, mas como é que eu faço isso? Eu gosto de compartilhar uma passagem bíblica lá que os caras vão apedrejar a prostituta e os caras falam, e aí Jesus, o que você vai fazer? Jesus não responde logo de cara. O que ele faz? Ele agacha no chão e começa a desenhar. Sabe o que é isso? É uma pausa. Depois ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Para que ele pausa? Para raciocinar, para pensar a melhor frase para responder. Talvez a resposta para você controlar suas emoções, depois de conhecer suas emoções, o que você esteja precisando é pausar, uma pausa inteligente. Número 3, esse para mim é um dos mais importantes, você que é líder e comunicador. Automotivação é uma das características do líder. Você vai olhar muitas vezes para trás, você não vai ver ninguém lá
uma das características do líder que entendeu que precisa de inteligência emocional na sua vida, na sua carreira, é a automotivação, viu? Não vai ter ninguém mesmo, muitas vezes. Não vai ter colo para você chorar, muitas vezes. Você decidiu ser líder, líder da sua vida, líder da sua carreira, um comunicador com inteligência emocional, não vai ter ninguém atrás de você. O que você pode fazer? Dar um tapinha nas suas costas com você. Bom menino, tá mandando bem. Aí, pronto, se automotivou. Número 4, empatia. Empatia. Sabe o cara que surta, o psicopata? O que ele não tem, ele é empatia. E aí ele comete crimes, faz coisas absurdas. Aí você fala assim, como que um ser humano faz isso? É porque ele não tem empatia. Entende? Ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. E você que tem inteligência emocional, que não é doente, não é psicopata, você precisa desenvolver empatia para você olhar o mundo sob a ótica das outras pessoas. Não, você não tem razão sempre. Você não tem razão sempre. Você tem as suas verdades e as outras pessoas têm as verdades delas. Mas quando você passa a olhar sob a ótica delas, você tem mais empatia e compaixão. E número 5, uma das características da inteligência emocional é saber se relacionar interpessoalmente. Você precisa de outras pessoas, você não está sozinho nesse mundo. A gente só vai chegar em outras pessoas por meio de outras pessoas. Esse é um dos caminhos para a gente chegar em mais pessoas, para a gente alavancar a nossa carreira, os nossos negócios, a nossa empresa, a nossa vida. Na nossa vida a gente precisa de outras pessoas. E saber se relacionar com elas é um dos pilares da inteligência emocional. Então eu vou fazer um resuminho aqui dos 5 pilares para você que chegou depois. Número 1, conhecer as próprias emoções. Número 2, controlar as próprias emoções. Número 3, automotivação. Número 4, empatia. E número 5, saber se relacionar interpessoalmente.